Graça e paz, amadas irmãs, estamos aqui para mais um dia da nossa metanoia e hoje vamos falar das 5 linguagens do amor. Assim como já vemos falando no grupo, vamos falar das 5 linguagens do amor. O autor do livro As 5 Linguagens do Amor, que é o Gary Chapman, né? E sem mais demoras, vou aqui fazer uma introdução sobre os 5 tipos de linguagens do amor, que o primeiro são as palavras de afirmação, tempo de qualidade, dar presentes, atos de serviço e o toque físico. Sabemos que cada pessoa tem a sua linguagem do amor diferente das outras e ainda que de alguma maneira recebam presentes, sem ser a sua linguagem do amor, ela acaba por não ser uma coisa tão importante. E nós vamos ver aqui porque na definição de cada linguagem do amor e como ela funciona na fase e como ela funciona na prática, né, para cada pessoa. Eu fiz o teste que a pastora Kelly enviou para nós, fiz o teste com os meninos e também fui fazer uma pesquisa para a área da psicologia, né? Sendo terapeuta, eu fiz uma pesquisa em que as crianças de 0 a 7 anos, a linguagem do amor predominante na maioria das crianças é tempo de qualidade e o toque físico. Por quê? Porque as crianças nessa fase, elas precisam muito da presença dos pais. Por mais que a gente dê presentes e elas gostam, elas entusiasmam-se muito com os presentes, mas a falta desta linguagem, que é o tempo de qualidade e o toque físico, ela pode acarretar vazios e frustrações na idade adulta. Então, a linguagem do amor propriamente, ela vem sendo desenvolvida e mais aprimorada depois dos 7 anos. Aos 8, 9, 10 anos, 11, a criança já começa aí a desenvolver os primeiros passos de afirmação, né, desta linguagem do amor. Porque do 0 aos 7 anos, esta linguagem acaba por ser ainda muito a presença dos pais. Então, eu vou aqui fazer uma breve introdução na nossa primeira linguagem do amor, que é o tempo de qualidade. Aqui é palavras de afirmação, desculpa. Para algumas pessoas, as palavras de afirmação é a chave para que se sintam amadas, elogiadas, que se sintam amadas, né? Que é elogios, que são as palavras positivas, são o reconhecimento dos atos que fazem. Por exemplo, há mulheres que gostam muito de ouvir elogios e há outras mulheres que o elogio não tem tanta, como é que eu posso dizer, este peso, essa importância. Então, quando estas pessoas ouvem o elogio e dentro delas o seu emocional, ele é aflorado, ele é mais, como é que eu posso dizer, é como se o coração acelerasse mais, é como vem uma autoestima, uma boa disposição. Só de ouvir esta palavra, ouvir o incentivo. E também na parte dos homens, vamos assim dizer, que os homens, até biblicamente, os homens têm também muitas vezes esta parte das palavras de afirmação. Por exemplo, a Bíblia nos diz no livro de Provérbios que o poder da língua e da morte, ela está na língua, né? Então, nós quando falamos dentro do nosso casamento, essas palavras de afirmação, para um homem que não é a sua linguagem predominante, mas ainda assim nós reconhecemos ele como autoridade da casa, reconhecemos ele como todo o trabalho que ele vem fazer, nós estamos a trazer vida para este lar, ainda que esta palavras de afirmação não seja a sua linguagem do amor, mas acredito que cada um do ser humano tem poucas percentagens de uma linguagem de amor e muita percentagem de outra linguagem de amor, mas acabamos por ter um pouquinho de cada linguagem de amor, porque é muito bom
quando nós fazemos alguma coisa, quando nós nos esforçamos para conseguir fazer alguma coisa, para conseguir oferecer um serviço, e nós ouvimos esse reconhecimento. Ainda que não seja a linguagem de amor ou as palavras de afirmação e seja o serviço, mas o serviço está muito ligado às palavras de afirmação. Por quê? Porque quando fizemos o serviço, é bom ouvir os elogios e o reconhecimento deste serviço, não é? Então, as palavras de afirmação, elas tendem a ser uma linguagem que acho que temos todos, ainda que uns em grande escala, outras linguagens de amor, mas temos todos um pouquinho destas palavras de afirmação. Por exemplo, a minha linguagem de amor é palavras de afirmação. Eu gosto muito, eu acho que o serviço também é uma das linguagens de amor que eu tenho, e eu gosto muito de dialogar. Então, como eu faço aos outros, é bom também quando ouvimos o reconhecimento do nosso trabalho, daquilo que a gente faz. Então, a tendência do ser humano, a nossa tendência é oferecermos a nossa linguagem de amor para o outro. E isso acaba por muitas vezes fazer que a nossa linguagem do amor para nós mesmos seja predominante naquilo que a gente entrega. Então, vamos aqui para outra linguagem de amor, que é o tempo de qualidade. Algumas pessoas sentem-se mais amadas, né, mais apreciadas quando passam tempo de qualidade com as pessoas que amam. Isso inclui fazer atividades juntas, por exemplo, um jantar em que sem eletrônicos, sem dispositivos, sem telefone, sem televisão, estar ali olho a olho, estar ali presente a 100%, num jantar, num momento de passeio, numa conversa. E muitas vezes não importa o tipo de atividade, mas importa a forma, como a disponibilidade da pessoa que está ali ao lado. Por exemplo, entre o casal, esse tempo de qualidade é muito importante para todos os casais, ainda que não seja a linguagem predominante de um dos cônjuges, né? É aquele momento que nós queremos a atenção do nosso cônjuge ou da nossa esposa, para estarmos ali numa conversa mais calorosa, mais íntima, para estar ali no momento de também trazer a intimidade do casal, estar ali no momento de conhecimento profundo. Só que as pessoas que têm esta linguagem do amor predominante, por exemplo, num jantar destes, pegar no telefone para checar algumas mensagens, fazer alguma coisa enquanto está ali num jantar ou num passeio ou numa atividade, isso já acaba por machucar, porque a linguagem do amor daquela pessoa é predominantemente o tempo de qualidade. Então, estas pessoas, do mesmo jeito que tendem a receber o tempo de qualidade, na falta deste tempo de qualidade, machuca mais, sentem mais do que as outras pessoas que não têm esta linguagem como a linguagem predominante. Então, se o teu cônjuge, se o teu filho, se o teu cônjuge, se o teu parceiro, se a tua mãe tem esta linguagem do tempo de qualidade, afasta os eletrônicos, desliga a televisão, desliga qualquer interrupção no momento que está ali e deia 100%, doe-se 100% de atenção enquanto estiver com esta pessoa. Porque a falta disto também gera um mal-estar, ainda que for uma coisa muito simples para quem está aí a doar o tempo, que não seja a sua linguagem do amor predominante, vai dizer, mas eu só fiz aquilo e não é tão importante, mas para esta pessoa que está a receber é muito importante. E volto a tocar na tecla, as crianças precisam deste tempo de qualidade. Hoje sabemos que as tecnologias estão aí muito avançadas, né? E nós como mães, como irmãs, como filhas, quando vimos uma criança, e muitas vezes quando a criança quer dizer alguma coisa e nós não temos esta sensibilidade de pararmos o que estamos a fazer, ouvirmos com uma escuta ativa, termos atenção que a criança está a fazer, acabamos também do 0 aos 7 por trazer um incômodo a esta criança, porque a maioria das crianças tem, nesta fase, né, nesta faixa etária que é do 0 aos 7,
tem esta linguagem do amor muito predominante, que é o tempo de qualidade. Não precisa ser longo, mas precisa ser curto, mas de qualidade, como já fala a nossa linguagem aqui do amor. E também vamos falar agora da nossa terceira linguagem, que é o toque físico. O toque físico para algumas pessoas é o contacto físico, né? Já diz mesmo a linguagem que é toque físico. É mais importante e essas pessoas sentem-se amadas. Por exemplo, não é difícil entendermos num casal qual deles tem a linguagem do toque físico. É sempre o que está mais ali, sempre apegado, sempre aconchegado, sempre com a mão, sempre a fazer um carinho na sua parceira ou no seu parceiro. E também é sempre aquele que está aí, por exemplo, quando vai ver a sua mãe, quando vê o seu filho, está sempre ali grudado, né? Está sempre ali a segurar. Estas pessoas têm o toque físico como a sua linguagem do amor, para dar e para receber. Volto a dizer, nós normalmente, quando temos a nossa linguagem do amor predominante, quase sempre vai ser a linguagem do amor que a gente mais vai dar, que a gente mais... Vai ser a linguagem do amor que a gente mais vai ter para oferecer aos outros. Por quê? Porque esta linguagem do amor é a linguagem que fala ao nosso coração. Mas conhecendo a linguagem do outro, nós vamos dar realmente o que o outro quer receber. Por isso é que nós muitas vezes temos conflitos. Por quê? Porque essa linguagem do amor que é predominante em nós pode não ser predominante no outro, até pode ser incômodo. Por exemplo, uma amizade ou mesmo um companheiro que não gosta muito do toque vai parecer mal. Por exemplo, estar sempre abraçado e a tocar e ele pode, ai amor, agora chega, porque não é a linguagem de amor predominante nesta pessoa e vai parecer mal. Por exemplo, para casais que já estão há muitos anos, até também pode vir a gerar muitos conflitos, etc. Mas para casais novos, por exemplo, que agora estão a relacionar-se e diz, mas tu não gostas quando eu te abraço, eu estou a tentar fazer, mas para ti é mal. É porque aquela não é a linguagem de amor daquela pessoa. Ou também... aquela pessoa tem outra linguagem de amor, mas começa a perceber que esta linguagem de amor é a linguagem de amor do parceiro, então começa de alguma maneira a aceitar alguns abraços e está sempre ali grudado, mas há pessoas que realmente este toque físico não é a sua linguagem de amor e nem gostam, e é difícil fazer esse esforço para estarem ali no meio de abraços e muitos apertos. E agora temos o quarto, né, que é a quarta nossa linguagem de amor, que são os atos de serviço. Atos de serviço, muita gente sente como é que eu posso dizer? Os atos de serviço, eles são muito abrangentes. Atos de serviço pode ser, por exemplo, fazer um jantar, pode ser limpeza, pode ser N coisas. E eu aqui vou pegar num exemplo que a gente canta muito nos cultos, que a gente faz tem muito exemplo, que é a Marta e Maria. Por exemplo, Marta estava ali a fazer o serviço para Jesus porque acredito que a linguagem de amor da Marta era atos de serviço. E a linguagem de amor de Maria era o toque físico. Por quê? Maria aparece deitando perfume nos pés de Jesus e limpando com seu cabelo, tocando. E ali, nesta ocasião, quando Jesus vai visitar Lázaro, Marta e Maria, Marta está ali fazendo a comida, fazendo o serviço para atender a Jesus. E Maria, logo que vê o mestre, está ali tocando nos pés, está ali adorando Jesus. Então, não quer dizer que uma linguagem do amor seja melhor que a outra, ou que uma seja mais importante que a outra, mas é simplesmente a nossa natureza, a nossa expressão de amor e a forma também como nós recebemos. Por exemplo, Jesus foi um homem que fez muitos atos de serviço. O milagre era um ato de serviço. Jesus fez vários milagres por onde passou, mas também, ao mesmo tempo, Jesus também tinha não só predominantemente essa linguagem de amor, mas também palavras de afirmação.
por exemplo, quando Jesus estava ali a ser batizado, o próprio Deus falou dos céus e, confirmando que Jesus era o seu filho, ele deu uma palavra de afirmação dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E recebendo isso, Jesus sente-se bem, né? E acredito que, por isso é que eu disse que as palavras de afirmação temos todos um pouquinho, porque naquele momento Deus falou para todos que estavam ali à volta e afirmando para Jesus que estava com ele. Então é bom ouvir, né, essas palavras de afirmação. E os atos de serviços também, eles são muito importantes, e há pessoas que elas têm esta linguagem de amor muito forte. Eu digo que acho que no meu relacionamento é muito forte os atos de serviço do meu esposo, porque ele tem essa linguagem de amor muito predominante. Eu acho que troquei aqui uma linguagem de amor porque faltou aqui o presente, que é a linguagem de amor de presentes, né? A linguagem de amor de presentes, eu acho que ela é um pouco parecida com a linguagem daquilo que eu pesquisei, é um pouco parecida com a linguagem de amor de serviço. A linguagem de amor de presentes, ele não necessariamente, estas pessoas que têm esta linguagem de amor, precisam receber presentes caros. Pode ser, por exemplo, fazer um bolo e oferecer esse bolo. Pode ser fazer alguma coisa, como é que eu posso dizer? Fazer alguma coisa simples, mas só o facto de serem presenteados, pode até ser um café, pode ser o presente mais simples, não necessariamente sejam pessoas interesseiras ou pessoas que só queiram receber presentes, mas é porque ao receberem presentes elas sentem-se valorizadas e sentem-se que, por exemplo, esta pessoa que ofereceu este presente fez o esforço de comprar, de fazer, então é porque esta pessoa realmente gosta de mim. Então esta é a forma como estas pessoas recebem este ato que é os presentes. E também, nesta fase de 0 a 7 anos, é uma linguagem muito predominante nas crianças. As crianças gostam de receber presentes, mas às vezes aquele entusiasmo de receber o presente vai durar muito pouco. Porque elas têm o entusiasmo em receber o presente, e a maioria das crianças acontece isso, e depois quase largam o presente e vão abraçar ou vão acarinhar quem os deu o presente. Então é mais ou menos compartilhar estas linguagens de amor, as 5 linguagens de amor, desta maneira não tão longa para não cansar. E agora penso que vamos para o nosso exercício, para que cada uma possa fazer o teste da nossa linguagem do amor. Até aqui, espero fui breve, tentei ser o mais breve, mais resumida possível, para as irmãs também entenderem, não ficar muito longo. E agora nós vamos para o nosso encontro no Zoom para fazer a nossa atividade. Paz, nos encontramos já.